Grupo 4 e vamos analisar o filme Território Restrito. A personagem que a gente vai analisar é a Taslima de Arrange. Ela é uma jovem imigrante do Oriente que veio junto com seus pais, sua mãe e seu pai, e agora ela mora nos Estados Unidos. Ela é uma garota muçulmana que tem uma personalidade muito forte, que defende os próprios direitos e questiona o porquê de não tê-los. A família dela é composta pela mãe, o pai, ela e os dois irmãos que nasceram nos Estados Unidos e possuem nacionalidade americana. A primeira cena que a gente vai analisar com a Taslima é ela na sala apresentando um trabalho sobre o 11 de setembro. E quando ela apresenta esse trabalho, toda a turma a julga, a critica, a vaia, e a contingência dessa cena é o estímulo discriminativo, que é ela estar na sala de aula, a resposta, que é dela, que foi evocado por ela estar na sala de aula, é ela falar sobre o 11 de setembro, que gerou punição para o comportamento dela, porque ela foi julgada e vaiada por toda a sala. Dessa forma, esse comportamento de falar sobre o 11 de setembro, não defender, mas comentar sobre e falar a sua opinião vai ser diminuído, porque ela recebeu punição positiva. O comportamento também é um comportamento verbal, que recebe punição e funciona como estímulo discriminativo para que os alunos façam piada e a julguem. Ou seja, os alunos possuem esse estímulo anterior, que é ela falar sobre o 11 de setembro, e eles fazem piadas, que vai gerar reforço positivo pela própria sala, que toda a sala vai rir, toda a sala vai ficar zoando e se divertindo às custas dela. Na cena 2, a Taslima recebe a notícia que o pai e os irmãos vão para fora dos Estados Unidos. Aliás, os pais e o irmão irão ficar nos Estados Unidos e ela vai ser deportada junto da mãe. Nesse momento, ela fala que a vida dela não possui valor. O estímulo discriminativo é ela receber a notícia que vai se separar da família. E a resposta dela, o comportamento dela, ela desabafar que a vida dela não tem valor, porque os irmãos vão ficar e ela não, então ela chora e fala que a vida dela não tem valor. Logo, ela recebe um reforço da mãe, um reforço positivo, que é conforto, né? A mãe dela abraça ela e fala que vai estar sempre junto dela. Ao mesmo tempo que ela fala que a vida dela não tem valor, ela tem comportamentos que mostram emoções de tristeza, como choro e fala embargada. Todos esses comportamentos, aliás, aquele comportamento, além de demonstrar emoção, que é tristeza, porque ela chora, ela tem a voz embargada, ela tem a respiração ofegante, ela também é um comportamento verbal, né? Operante verbal, de tato, que ela está demonstrando o que ela está sentindo. Oi. Eu vou analisar a cena 2, onde o FBI invade a casa de Taslima e vasculha o seu quarto à procura de supostas provas para deportá-la. E é quando acontece também o comportamento operante de esquiva de Taslima, que na contingência está como estímulo antecedente. O FBI informa que a imigração pode deportá-la e, diante disso, desse estímulo antecedente, a Taslima emite o comportamento de colaborar com o FBI, que vai ter como consequência reforçadora negativa não ter toda a sua família deportada e prejudicada. E, ao mesmo tempo que está acontecendo esse comportamento operante, ou bem próximo, né, pelo menos, também ocorre o comportamento respondente, onde a informação do FBI, que antes, na contingência anterior, era um estímulo antecedente, se torna um estímulo condicionado, que vai eliciar a resposta condicionada de choro. Ela começa a chorar diante dessa informação também. E vai sentir emoções como raiva e ansiedade. Vou falar da cena 2 da questão 2. Nessa cena, Taslima está sendo levada para o avião quando avista entre a multidão seu pai acompanhando de longe, porque ele não poderia ter contato com ela, senão ele teria risco de ser deportado, assim como a mãe e ela. Bom, nessa cena, a operação estabelecedora é estar proibida de se aproximar de seu pai. O estímulo discriminativo é ver o pai do outro lado do aeroporto.
E ela tem o comportamento de falar, sussurrar, eu te amo. A consequência reforçadora disso é obter retribuição do afeto do pai. Ou seja, o pai também expressa que ama ela. E essa proibição do pai de falar com ela aumenta parte do valor do reforço, pois ele não poderia estar ali, mostrando que ele realmente se importa com ela. Algo que em certo momento do filme ela demonstra uma certa preocupação, pois ele não tinha ido falar com ela e ela achou que ele poderia não amar ela o suficiente para isso. É... No comportamento de sussurrar eu te amo, é um comportamento verbal de tato, que é controlado por eventos não verbais, e esse evento é a presença do pai. Agora, vamos falar da cena 3. Eu sou a Letícia e eu vou analisar a questão 3, que é a análise do comportamento da Tess Lima em um contexto geral do filme. Tess Lima se mostra sempre uma jovem bastante engajada em comportamentos de defesa de seus ideais de viés sociocultural. Comportamentos esses que possuem alta ocorrência devido ao seu interesse pela cultura histórica do seu país de origem, além da convivência com seus pais, que também não são norte-americanos. Isso faz com que ela sempre esteja engajada nesse meio e nessas atividades. Ainda sobre sua história ontogenética, ao se posicionar diante das pessoas ao seu redor, Tess Lima acaba sendo alvo de comportamentos preconceituosos aprendidos e reforçados por comportamento operante discriminado por essas pessoas que cometem esses atos de preconceito. Como é o caso da situação de insultos na sala de aula, que foi citado já na cena 1 da questão 1, que é, então, o estímulo discriminativo como a presença de alguém de outra cultura, que no caso, a Tess Lima, que tem como resposta piadinhas ruins e preconceituosas das pessoas da sala, e tem como consequência reforçadora a risada dos colegas de turma, que acaba fazendo com que esse comportamento ocorra mais vezes. Ainda sobre o preconceito sofrido pela personagem, em vários momentos é possível perceber que esse preconceito está relacionado à formação de classe de equivalência de estímulos. Ou seja, uma coisa ligada a outra coisa ruim, que não necessariamente é ruim. Então, temos aí uma equivalência entre, no exemplo de agora, o Islã e violência. Isso faz com que as pessoas conectem sempre uma religião ou uma cultura a uma coisa ruim, que não necessariamente é. Isso faz com que o preconceito acabe sendo perpetuado, que é o que acontece no caso da Tess Lima, em relação não só às pessoas da escola, até como o próprio governo dos Estados Unidos, como a gente vê no filme. E é isso. As referências.